Pronto. Olá, tudo bem com você? Hoje temos aqui um vídeo um pouco diferente no canal. Na verdade, vai ser um vídeo para trocar ideias e promover a boa leitura. Vocês já sabem aqui no canal, eu tenho aqui uma playlist com o título Dicas de Leitura. E aí um grande amigo meu, que é o Rafael Cristi Lopes, ele é cosmólogo. Depois eu vou deixar que cada um aí se apresente também, fale um pouquinho sobre si mesmo. Mas o Rafael, que é físico, cosmólogo, tem algo muito comum comigo, que nós compartilhamos já faz muitos anos, que é o gosto pela leitura. Trocamos figurinhas, trocamos informações, indicamos livros um para o outro, né? E lá atrás, há alguns anos, não faz tanto tempo assim, né, Rafael? Mas enfim, Sim. nós falávamos sobre C.S. Lewis, Chesterton, Francis Schaeffer, né? Outros autores também, apologetas, de criacionismo, literatura que é importante para a formação de uma boa cosmovisão cristã, e especialmente para aqueles que são aí pré-universitários e estão se preparando para prestar vestibular e enfrentar, quem sabe, uma universidade secular. É muito importante ter contato com esse tipo de literatura. E não só por isso, porque a leitura é um hábito prazeroso também, né? Quando a gente desenvolve, toma gosto pela coisa. E uma vez eu li, faz tempo já também, uma frase, não lembro de quem é, mas que dizia assim: quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E é verdade, né? A leitura, ela expande os músculos cerebrais e uma vez, como disse Einstein, né, uma vez que eles se expandam, eles não voltam mais para o mesmo lugar. Então, eu quero aqui permitir então que cada um se apresente, mas antes, deixa eu dizer só mais uma coisinha. Esse grupo aqui, esse pequeno grupo, faz parte de um grupo maior, de um clube de leitura, que funciona basicamente ali no Instagram, @cristianismo absoluto. Se você não se inscreveu ainda lá, se você não conhece esse perfil, vá lá correndo no Instagram e já faça parte ali desse grupo. Cristianismo absoluto, @cristianismo absoluto. E dentro desse projeto aí, que pertence ao professor, doutor Rafael, existe o clube de leitura. E eu, assim, imagino que seja bem interessante que você que está nos assistindo, quem sabe, se motive também, por que não? Criar um clube de leitura em sua igreja, criar um clube de leitura aí no seu perfil também no Instagram, promovendo bons livros e o bom hábito da leitura. Precisamos muito disso. Rafael, antes do restante aí se apresentar, fala um pouquinho sobre você e fala um pouquinho também sobre como surgiu esse projeto aí do clube de leitura dentro do Cristianismo Absoluto. Oi, Michelson. Oi, pessoal que está nos assistindo. É um prazer imenso a gente poder participar dessa conversa sobre um tema que, como o Michelson colocou, é um tema que nós compartilhamos o entusiasmo, o interesse, que é falar e pensar sobre esses livros, sobre a literatura cristã. Então, Michelson, a ideia do nosso clube, ela surge dentro de um ministério maior, de um projeto maior chamado Cristianismo Absoluto, cujo objetivo é ajudar as pessoas a pensar a realidade, pensar os temas importantes da realidade, a vida, a ciência, a história, a filosofia, pensar todos esses temas através da ótica do cristianismo, mostrando que o cristianismo, por ser uma visão da realidade, tem que permear todas as áreas. Isso não significa que nós estamos dizendo que em cada debate, em cada coisa, a gente tem que estar sempre, como alguns dizem, né? Não, eu estou com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso. É que o teu pensamento ele é fundamentado na Bíblia e vai interpretar a realidade. E com essa visão, o projeto Cristianismo Absoluto, dentro dele nasceu o Clube de Leitura. Conversando com o Caio, que é um outro membro e é um dos criadores desse projeto do Clube de Leitura, comigo, eu e o Caio co-participamos nessa atividade. Nós juntos pensamos o seguinte: o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a construir essa visão da realidade cristã? E aí a ideia, vamos ler os livros juntos. Eu e o Caio, assim como eu com você, lemos bastante alguns livros em comum, Schaeffer, Lewis, outros, e aí vamos ler. E a ideia era o seguinte: vamos pegar os livros clássicos e vamos fazer a leitura juntos. Por quê? Porque, Michel, depois de ler, o segundo maior prazer do leitor é falar sobre o que ele leu. Então, o clube de leitura ele serve como esse estímulo para que nós possamos ler e trocar uma ideia. E aí, o que você achou? E aquele ponto? E essa oxigenação mental nos estimula. Então, esse projeto nasceu com esse objetivo. Nós fizemos, então, uma lista de livros para esse ano, ao todo de 9 livros, para que ao longo desse ano a gente faça a leitura deles, e todos são de 3 autores clássicos da literatura cristã. Como você já disse, o C.S. Lewis, Chesterton e o Francis Schaeffer.
são autores famosíssimos, de diferentes denominações, mas que a abordagem deles nos livros não é doutrinária, não é específica de uma religião ou de uma denominação cristã, mas sim uma visão geral. E aí a nossa experiência começou e muitos aderiram, até inclusive com um vídeo que você já fez, nós conversamos já sobre esse projeto, está aí no seu canal, um vídeo muito interessante, eu até sugiro o pessoal ir acessar. E várias pessoas entraram. E dessas pessoas, claro, como sempre, há um grupo que participa e há um grupo que interage mais. E desse grupo que interage mais, nós temos aqui uma boa amostra aqui. Temos o Odilei, a Bruna, o Adam, a Gislaine, todos eles aqui, junto com outros, interagiram, se encontraram com a gente. E hoje, nessa interação, nós gostaríamos hoje de compartilhar um pouco da impressão da leitura de 2 livros. Nós finalizamos já 2, olha só. O primeiro foi o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, um clássico. E o segundo, desafiador e diferente, exatamente, O Homem Eterno. Inclusive, essa é a minha edição. O livro O Homem Eterno, do Chesterton. E hoje nós podemos falar um pouco sobre como foi essa experiência. Espero que quem está assistindo possa um pouco se interessar por esse projeto. Que legal, Rafael. Que projeto bonito, né? E eu espero que ele se multiplique realmente e que sejamos aí um público leitor, né? Você, então, como eu já disse, é físico, tem um doutorado em cosmologia, você Sim. também é professor universitário, ok? Eu vou começar aqui de baixo para cima, então. Vou pedir que a Gislaine pode se apresentar aí, falar um pouquinho sobre você. Olá, gente. Boa tarde. Bem, essa é a primeira vez que eu participo de um clube de livro. Esse prazer pela leitura é de muito tempo, mas esse adicional, que é compartilhar o que você lê, novas ideias, é a primeira vez. Bem, eu sou tecnóloga em alimentos, eu sou dessa área de especialista em segurança alimentar e estou gostando bastante de participar, tem me acrescentado muito. Assim, a compreensão que a gente tem lendo uma vez é uma, lendo 2 é outra, compartilhando o que a gente está lendo é outra. Então, a gente só tem a ganhar realmente com esse clube, que até o final do ano eu leio bastante. Que legal, que bom. Bem-vinda aqui ao nosso grupo. Então. Bruna, quem é você? Oi, boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou aqui de São Paulo, capital, sou formada em Comércio Exterior e Letras. Atualmente não estou trabalhando, sou do lar e tenho 2 filhos. Eu conheci o Clube de Leitura através do vídeo do pastor Michelson. Eu sempre escuto os vídeos do pastor e nesse dia eu estava ocupada fazendo minhas tarefas diárias em casa e falei, deixa eu colocar o vídeo aqui e só ouvir, né? E na hora que eu fiquei sabendo do clube, eu fiquei muito contente, porque eu sempre quis participar de um clube de leitura, mas eu não conhecia nenhum clube de leitura cristão. E aí eu fui atrás e o Rafael e o Caio foram muito receptivos, né? E para mim está sendo uma experiência muito, muito mesmo boa, porque mesmo em meio a toda a correria, as atividades, eu estou conseguindo ler. Abre-se um espaço aí bem legal para a gente poder discutir as ideias, né? É interessante ver como existem outras leituras, outro mundo diferente do que a gente está acostumado a viver, a nossa ambientação. E eu estou gostando bastante. Olha aí, Rafael, valeu a pena divulgar, né? Então faça como a Bruna, você que está assistindo este vídeo, né? Procura lá o @cristianismo absoluto, faça contato com o Rafael, com o Caio, com os organizadores do projeto e, como a Bruna, aproveite. E é verdade, né? A gente tem sempre uma agenda muito cheia. Imagino você, né, Bruna, que é mãe de 2 filhos, né? Eu tenho 3 também aqui e a gente tem que conciliar as outras tarefas e tudo mais. Mas sempre dá para encaixar aí na agenda alguns minutos que seja por dia, né? De uma boa leitura. E quando a coisa funciona como um clube, como um grupo, a gente se sente mais motivado, né? Mais estimulado. Eu quero acompanhar o grupo lá para depois conversar sobre. Então, bem-vinda, Bruna. Que bom que você faz parte desse clube. Jane, fala um pouquinho sobre você e daqui a pouquinho a gente vai perguntar mais coisas específicas aqui, né? Sobre a participação de vocês no grupo, mas antes é interessante que o pessoal aí conheça um pouquinho de vocês. Quem é a Jane?
Olá, pastor Michelson, tudo bem? Olá a todos. Eu sou a Jane Cordeiro, eu moro aqui em Londrina, eu sou da igreja do pastor Natal, pastor Michelson. Amigão. Sim, ele é nosso pastor tão querido. Então, eu sou professora, eu moro aqui em Londrina e eu sempre amei ler também e cuido dos aventureiros, mas como o senhor mesmo disse, né? É importante a gente tirar um momento para que a gente possa se dedicar à leitura, ao aprendizado. E assim como disse a nossa colega, eu acompanho sempre os seus vídeos e o senhor indicado alguns desses autores. E quando eu ouvi o senhor falando naquela live, né, o senhor fez conversou com o Rafael sobre o clube de leitura, nossa, aquilo me chamou muita atenção. E eu já fui lá no Instagram procurando saber onde é que estava esse Instagram e vi a lista dos livros. Falei, não, eu vou participar. E eu estou, assim, amando, pastor, porque são autores que eu já tinha ouvido falar, como eu disse, né? O senhor sempre comenta desses autores, mas eu nunca tinha me atido, assim, realmente a ler os livros deles. E está sendo um exercício mental, literalmente, né? Acostumado com os livros da Ellen White, ler os livros do senhor, do Dr. Rodrigo Silva, é um estilo de leitura, não é? E que a gente está mais acostumado. Então, assim, estou aprendendo muito. Que bom. E os meninos, eles são muito queridos, pastor. Sabe? Qualquer dúvida que a gente tem, é só mandar mensagem, eles já respondem. Assim, então, olha, está sendo para mim uma grande honra estar participando, sabe? E não quero parar por aqui, não. Quero continuar lendo muito. Legal, muito bom. Já que você citou, acho que foi a Ellen White mesmo, pelo menos eu aprendi com ela, né? A aproveitar os chamados retalhos de tempo, né? Eu acho que vocês têm o mesmo hábito que eu. Eu sempre carrego comigo 1, 2 livros na bolsa, na mochila, e se estou ali numa fila de banco ou qualquer lugar assim, eu vou esperar alguma coisa, eu já puxo meu livro e vou ler. A menos que eu esteja conversando com alguém, enfim, né? E pessoas são livros vivos também, então temos que dar atenção a elas. Mas caso contrário, em viagens, eu vou lendo mesmo e é impressionante quanta coisa podemos ler nesses retalhos de tempo, né? Aproveitando bem nosso tempo. Vamos lá, Odirley. Quem é o Odirley? Olá, muito prazer, pastor Michelson. Eu sou Odirley, moro aqui em São Paulo, em Budas Artes. Trabalho numa empresa farmacêutica que fica próxima aqui da minha casa, a Libs Farmacêutica. Eu trabalho no setor de oncologia, onde há a fabricação de medicamentos para pessoas em quimioterapia para câncer. É bem interessante mesmo a produção. Bom, a minha entrada no grupo de leitura do cristianismo o cristianismo absoluto se deu de uma situação em que eu vivi no início do ano. Eu contraí o vírus do Covid e eu tinha que ficar em casa isolado, né? Eu moro sozinho, então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que seja muito proveitosa nesse tempo, né? E aí eu estava com eu sempre gostei de ler, mas eu estava muito tempo sem ler, muito tempo mesmo, mais de 6 anos. E aí eu voltei a ler. Quando eu voltei a ler, foi como se ligasse um botãozinho e falar, sabe, agora eu quero ler tudo. Só que aí eu fui com calma, né? Quando em fevereiro, mais ou menos, eu descobri, como eu comecei também a mudar o meu perfil, né? Hoje meu perfil está mais com geração de conteúdo do que algo muito pessoal, se bem que eu humanizo também, faço essa mescla. E aí eu descobri o cristianismo absoluto, entrei no grupo, né? E aí, a partir daí, eu não parei mais de ler. Desde março, comprei todos os livros e de lá para cá compro bastante livros do meu interesse. E hoje eu leio até mais de 3 tipos de assunto no mesmo dia. Então, agora eu estou de férias, eu retorno segunda-feira que vem, né? Mas no meu dia, para você ter uma ideia, eu estudo um livro de manhã, na hora da minha refeição no trabalho, eu leio o livro do grupo, né? E quando eu chego à noite, eu faço mais uma pesquisa da Bíblia também. Então, são 3 assuntos diferentes. Acabei descobrindo que eu consigo andar em várias vertentes sem misturar elas. No final, acabo sincronizando muita coisa e absorvendo muita coisa. Então, essa é a minha experiência que eu estou tendo do grupo, sem falar do Rafael, do Caio. São pessoas espetaculares. Eu entrei justamente
no grupo por conta disso, né, de a gente expandir o conhecimento e também de interagir com pessoas e poder conhecer, fazer amizades, e por que não, né? Eu acho que o cristianismo, o Cristo, eles nos proporciona isso dentro do seu corpo. Que legal, muito bom. E, finalmente, Adam, fale um pouquinho para nós aí sobre você. Bom, eu sou o Adam, né? Eu sou formado em Ciências Naturais, com ênfase em Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável. Eu morava no estado de Roraima, né? Mas agora vim para Goiás, estou morando aqui em Goiânia. E eu conheci o clube, né, também através do canal do pastor Michelson Borges. Eu sou um grande fã, né, admirador. Sempre assisto os vídeos e acompanho o seu trabalho no canal. E assim, o clube foi muito interessante para mim, porque foi meu primeiro contato com os livros não denominacionais, né? Eu sempre li, mas bastante livro adventista, de Ellen White, dos autores adventistas. Então, esse está sendo meu primeiro contato com os livros de escritores cristãos no geral, né? Porque eu sempre tive medo de ler esses livros por causa da questão doutrinária e outras coisas, né? Mas estou aprendendo muito com eles. Que bom, daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse ponto aí, né? Da questão doutrinária, da questão do alinhamento de ideias, né? Isso é interessante. Bom, cada um já falou um pouquinho aí sobre o que fez com que você entrasse no clube, né? Se quiser depois completar um pouquinho alguma coisa também, fica à vontade. Agora eu vou fazer aqui um brainstorming, né? Vamos conversar abertamente, como se estivéssemos aí num sarau na sala de estar de algum de nós. Um bate-papo entre amigos sobre aquilo que nós lemos. Isso é para deixar o pessoal que está assistindo aí com um gostinho de quero mais também, tá? E que mais pessoas assistam, ao assistirem, queiram participar desse clube, assim como alguns de vocês fizeram aí também. Obrigado também pelas palavras de apreço aí ao meu trabalho, meu canal, enfim. Rafael e eu somos parceiros aí. Oi, Rafael. Uma observação aqui que me chama a atenção é como aqui você está tendo uma boa experiência com o teu público, né? Pessoas que acompanham o teu canal e o efeito que o canal tem trazido, né, para a vida delas, apresentando essas novas formas. E é bem legal ver como o nosso trabalho feito na internet tem repercussão tão positiva e transformando vidas. Isso é bem legal mesmo, uma boa experiência. E o que nós vamos ter hoje aqui, Michel, é uma amostra do que nós temos quase que lá mensalmente, é um encontro virtual para falar da leitura. Todo mês vocês se reúnem assim para conversar sobre os livros, né? Isso, exatamente. Do jeito que nós estamos aqui, conversando, trocando uma ideia, e é bem agradável. Isso aqui é uma amostra, então, né? Daquilo que tem acontecido com frequência aí. Então, pessoal, vamos lá. Soltando aqui já a primeira pergunta para a gente bater um papo aqui. Eu já soube aqui como vocês entraram, por que também, todos aqui são apaixonados por leitura, todos aqui reconhecem a importância, né, de ler bons livros. Agora, qual é o maior, ou quais os grandes desafios de participar de um clube de leitura? Porque nem tudo são flores, né? Também tem desafios. A leitura muitas vezes nos propõe também situações desafiadoras. No caso do clube de leitura aqui especificamente, quais são os grandes desafios que vocês encontram para participar disso? Fiquem à vontade para falar, não brigue para falar primeiro, tá? Tem espaço para todos. Fiquem tranquilos aí. Eu acho assim que o maior desafio é a questão de tempo, o tempo que os prazos estabelecidos. Geralmente, quando eu vou ler um livro livremente, é uma coisa, né? Você faz o seu próprio tempo, você tenha mais liberdade e demora até mais tempo. O que não é ruim quando está no clube do livro ter esse prazo, esse tempo determinado, porque você acaba aproveitando e lendo mais ainda. Então, isso para mim é um desafio, cumprir as prazos, mas também é um desafio positivo de ter disciplina, ter regra, para manter um ritmo legal de leitura todo dia sobre aquele assunto. O Rafael, ele é professor, então ele é meio duro às vezes assim, né? Então, o prazo aí de 1 mês para cada livro tem sido razoável para vocês? Eu acredito que eu tô com a Gi nessa também. Eu sempre estive acostumada a ler e ler muito rapidamente. E desde a maternidade, eu nunca havia lido assim num prazo tão curto, porque é muita correria para mim. Então, eu sempre tô correndo para conseguir ler, mas por incrível que pareça, eu tô absorvendo muito bem o conteúdo. Se precisar, vou lá e releio. E procuro no dicionário. Isso era um hábito que eu não tinha. É muito interessante isso. Eu não tinha esse hábito de ir lá procurar no dicionário uma coisa que eu não entendi.
E com o clube, isso está me ajudando bastante. Então, assim, é um desafio. O tempo realmente é uma luta, assim. Mas, ao mesmo tempo, você acaba lidando com uma novidade. Você pode conversar também com as pessoas no grupo, muitas coisas que você não entendeu. E também está sendo muito legal por conta disso. No momento que você está lendo, você não entende. Mas aí, com os encontros, você vai lá e as ideias, assim, abrem a sua mente de uma maneira muito, muito legal. Muito bom. Os demais aí, quais são os grandes desafios de participar de um clube de leitura, ainda mais sob a tutela aí de Caio e de Rafael, né, que é alto nível, né? Quais são os desafios aí? Olha, eu vou dizer que, senhor, viu, essa questão realmente do tempo, né, é uma disciplina, eu acho isso muito bacana, eu adoro disciplina. Eu acho muito bacana você ter uma linha assim, olha, eu tenho que começar aqui, tenho que terminar ali. Acaba tendo foco, mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Mas é muito bom. E para mim, em especial, é esse contato, né, com autores cristãos, mas que tem uma outra maneira de pensar, de agir, né? É interessante quando eu estou lendo assim, é um exercício literal. Eu falo, nossa, olha, ele diz assim, mas a palavra de Deus diz assim. É gostoso você ver o Espírito Santo também trabalhando na sua mente, te mostrando, né, essas coisas que são tão palpáveis assim, dentro do próprio cristianismo, né? Então, para mim está sendo muito bom. E a minha colega falou ali, eu assino embaixo. Quando a gente entra nas nossas conversas, eu percebo assim, eu até já brinquei com o Caio e com o Rafael, eles têm visão além do alcance, né? Aquilo que a gente viu, parece não, eles expandem, assim, fala, nossa, como que eu não pensei nisso, né? Parecia que era tão óbvio, mas eles têm esse feeling, assim, que é sensacional. Então, eu estou aprendendo muito. É o primeiro clube de leitura que eu estou participando e está sendo, assim, um crescimento fantástico. Estou amando. Bom. Ada e Odilei, para vocês é a mesma coisa? A Odilei, eu acho que não, né? Está lendo 3 livros ao mesmo tempo. Acho que o tempo não é problema ali, né? Odilei tira de letra. Não, assim, eu falo isso com muita modéstia, simplicidade, de fato mesmo. E falo isso justamente por causa do Chesterton, né? Porque eu falei com o Caio, né? E esse livro explodiu minha cabeça. Eu falei, eu não tenho cacique para esse camarada, eu preciso reler ele de novo, mais outras vezes, fazer observações para mim captar qual que é o pensamento dele. Diferente do Lewis, que a gente leu, fui procurar qual que era o pensamento do Lewis e aí descobri muito mais obras. Eu não conhecia, eu só ouvia falar do Lewis, né? Mas nunca tinha me colocado a par com ele. Mas eu consigo caminhar em várias vertentes assim, sem poder misturar. Como eu tenho um amigo meu, que é meu mentor, ele fala, toma cuidado, senão a cabeça vai pesar, né? Eu falei, é verdade, isso dá um peso muito grande. Mas, assim, eu acho que no início a gente caminha por uma certa vaidade mesmo, coisa da gente, do ser humano. Fala, eu vou ler esse livro aqui em menos de um mês. Mas aí você começa a ler, você começa a entender que não é a fila de quantidade de livros, é aquilo que você absorve. Então você faz igual a nossa amiga falou, né? Esqueci o nome agora. Então você começa, não tem problema a gente voltar e reler de novo. O importante é a gente absorver, porque ler por ler, a gente não vai ter vantagem nenhuma, que eu acho que é esse o objetivo do Rafael e do Caio. Não é somente a gente ter o hábito da leitura, é o hábito da leitura e fazer dela um exercício para aplicar na nossa vida e na forma de pensar. Então, eu acho que o desafio nosso é justamente isso, é transcender a leitura, né? A gente lê e aí aplicar isso, pensar e expandir, e aí por aí vai. A gente enriquece muito com isso. Para mim, a questão da... Sim. Só um detalhezinho, Odilei. Não se preocupa com o Chesterton, porque eu também, de vez em quando, volto nos parágrafos, leio 2, 3 vezes, e assim, não só para entender, mas para degustar, né? Porque ele é um jornalista brilhante e um mestre com as palavras. Então, é um livro, eu costumo dizer que é livro para você degustar, mais do que só ler de forma assim rápida, né? Adam. Pois é, a questão do tempo, para mim, não é problema também, que eu sempre gostei muito de ler, eu
tenho o hábito de ler bastante livros também. Inclusive, agora eu estou lendo 2, né? O Jesus que eu nunca conheci e o do Clube do Livro, que é A Morte da Razão. Agora também já estou lendo ele, né? Então, para mim, o tempo não é problema. O problema mesmo é a questão de o medo, né? De absorver doutrinas que possam ser estranhas àquilo que nós, como adventistas, cremos, né? Então, é só esse o meu receio mesmo. Mas, fora isso, está tudo tranquilo. Mas essa preocupação do Adam, realmente, ela é real, né? A gente desenvolve uma cosmovisão, né? Tem que ser sólida, bíblica, cristã, adventista, no caso dos que são adventistas, né? E essa cosmovisão é que vai nos ajudar a nos nortearmos, né? A filtrar aquilo que é bom e deixar de lado aquilo que não convém, né? Mas eu tenho certeza de que os administradores do clube têm selecionado livros que se alinham bastante, né? Com a nossa cosmovisão, e dão assim uma visão apologética do cristianismo, que é muito legal isso, tanto em Lewis quanto Chesterton, né? Depois em Schaeffer também, aquela visão assim inteligente, né? O cristianismo que pensa, pensar para crer, isso é muito legal. E esses autores que foram escolhidos aí, com certeza vão ajudar muito vocês nesse aspecto aí. Bom, Michel, só um ponto sobre essa questão, é muito importante que você falou, a ideia realmente nossa, eu fico muito feliz dessa experiência com o pessoal. Sobre a questão do desafio, eu senti o mesmo, apesar de ser alguém que lê, mas eu tenho problemas da indisciplina em virtude da variedade de temas com que a gente acaba se interessando, né? Vai ler assim, ler 2 capítulos de um livro, 2 do outro, dependendo da realidade em que você está passando naquele momento. O clube, ele nos ajuda a ter aquela regularidade. E isso, assim, como eu até brinco com eles nos nossos encontros, de gente, vocês pensam que a gente fez o clube para ajudar vocês? Na verdade, é para nos ajudar. É para podermos nós também termos essa disciplina. Nós, eu e o Caio, pesquisamos na internet alguns outros clubes, algumas coisas e estabelecemos 10 páginas por dia. 10 páginas por dia, dependendo do livro, é bem tranquilo. Você tira ali meia hora, 1 hora, você está lendo, degustando, e tem sido uma boa experiência. Claro que alguns livros, como até o Orgelei falou, o Chesterton, que é um pouco mais desafiador, nós até estendemos o prazo para terminar o livro, porque ele exigia um pouco mais. E essa flexibilidade, essa versatilidade, o clube tem. E as pessoas têm tido uma boa experiência com isso. E quanto à questão do tema, é bem legal, eu quero muito avisar você que está assistindo agora. O clube, ele, apesar de ser fundado por pessoas que são adventistas, mas o clube ele não é só para adventistas, é para cristãos. Todos pensarmos. E um convite que nós fazemos é o seguinte, como o Michel colocou, as obras são escolhidas não para serem especificamente de uma doutrina, não, elas não são, elas são gerais, é para refletir sobre o cristianismo geral. São clássicos, né, praticamente. São clássicos, essa é a palavra-chave do nosso clube de leitura, clássicos em geral. Livros cristãos que todos deveriam ler. E esse exercício que o Adam falou, de comparar aquilo que nós estamos lendo, a Jane também trouxe, é muito gostoso, é desafiador, mas é gostoso e gera uma pessoa sólida. E aí, Michel, eu fecho só dando uma advertência. Se a gente vai fazer isso, antes disso tem que fazer o quê? Fazer o que o Adam fez, outros fazem. Estudar bastante a nossa própria fé. Estar bem fundamentados na nossa própria teologia, na nossa própria visão cristã. Isso muito importante. Fundamentados para então partir para compreender outras visões. O problema é que alguns fazem o contrário, ele estuda pouco a sua fé e vai para outros lados, e aí acaba criando muitas confusões. Que para a gente é tranquilo, o pessoal aqui está bem maduro com isso. Aí vê, por exemplo, o C.S. Lewis falando de evolução, que ele cria num aspecto da evolução. Não, mas tranquilo, ele fala ali, ou o Chesterton fazendo alusões à Igreja Católica, porque era católico. A gente sabe passar por isso, interpretar e seguir adiante. E por outro lado, você vê que o Chesterton, apesar de católico, era um camarada que criticava a evolução, né? Diferentemente do tem uma parte aqui no Eterno que eu acho genial. Se me permite também um gancho junto com o do Rafael, eu faço também muito as palavras do Rafael, as minhas, porque eu não sou metodista. Mas a ideia do clube, e é muito expressivo isso, é que não é debate doutrinário. O ponto central é Cristo. Cristo é a unificação de tudo aquele que nele crê, da forma como está descrito no Novo Testamento.
Então, se a gente for entrar no debate teológico, doutrinário, a gente vai cair o nível do conhecimento e da interação que há em todos nós, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, eu a partir disso também falei, eu quero também me propor esse desafio de conhecer pessoas, dialogar com as pessoas, e isso não fazer um muro de divisão, mas sim que falar, poxa, a gente pode conversar um monte de coisa e caminhar junto ao céu também. Por quê? Legal. Eu acho essa divisão, eu acho esse tipo de pensamento, de fechar em tribos, que eu acho que só ficou lá em Israel, né, e tinha uma especificação para isso, né? Mas nós, em Cristo Jesus, não podemos ficar fechados dessa forma. Não vamos concordar em muitas coisas, mas não é isso que a gente deve, acredito eu, que a gente deve ficar no foco. O nosso foco é expandir nosso pensamento, melhorar a nossa vida, nosso serviço a Cristo a cada dia dentro da nossa comunidade, do nosso meio de trabalho. Ok. É claro que falar, conversar sobre doutrina, sobre preceitos também tem o seu lugar, também pode ser algo enriquecedor, sim, mas sim. Não o fórum não é isso aqui, né? Exato. O propósito desse grupo aqui, desse clube, foi justamente estudar os clássicos, justamente porque eles são interdenominacionais, né? Eles podem nos ajudar em muitos sentidos. Então vamos lá. Cristianismo Puro e Simples. Eu até já tinha uma edição antiga desse livro, quando eu vi a editora Thomas Nelson lançar um box com a coleção, né, com essa capa linda aqui, esse formato maravilhoso, eu não resisti. Minha esposa até fala assim, você vai comprar mais livro? Primeiro você vai ler o que você já comprou. Aí eu falo, mas querida, eu acho que vários aqui passam por isso também, né? É tão bonitinho. Aliás, é tão bonitinho, né? Eu estou deixando de comprar roupa para comprar livro. Então, eu até fiz uma palestra recentemente e eu falei sobre a importância da antibiblioteca, que é um conceito, né, eu esqueci quem que propôs isso, mas é a ideia assim de que, poxa, você já leu tudo isso aí que está aí atrás? Isso aqui é uma parte da minha biblioteca, não é tudo, né? Mas você já leu tudo isso aí? Não, claro que não, tem muita coisa que eu não li ainda, mas esses livros que eu não li estão lá me convidando o tempo todo. Ei, venha me ler, venha me ler. E aí, isso nos coloca numa posição de humildade, né? Quanta coisa eu não sei ainda que eu preciso aprender, preciso saber. Então, com essa conversa, eu convenci a minha esposa a deixar eu comprar mais uns de vez em quando aí. Então, C.S. Lewis, fantástico, né? A maioria só conhece C.S. Lewis porque ele escreveu Crônicas de Nárnia, mas ele escreveu muito mais do que isso. E, aliás, eu aprecio muito mais os livros apologéticos dele, de cristianismo, do que as obras de ficção, necessariamente. Esse aqui é um clássico, né? Cristianismo Puro e Simples. Como é que foi para vocês a experiência de ler esse livro? Já conheciam C.S. Lewis? Como é que foi esse primeiro contato, se foi o primeiro contato? Fale um pouquinho para a gente aí sobre o primeiríssimo livro que inaugurou os trabalhos do Clube de Leitura @Cristianismo Absoluto. Quem quer começar comentando aqui sobre o Cristianismo Absoluto? Confunde, né? Vou comentar aqui sobre o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Com ele, para mim, ele foi o meu primeiro contato, né, de livro de um autor cristão não adventista, né? E eu gostei muito dessa proposta do clube porque foi assim uma leitura que tipo abriu os meus olhos, né, para uma visão mais ampla do cristianismo, fora daquele ciclo que eu estava acostumado, né? Tem até uma frase dele que eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês, que é muito boa. Eu gostei muito dela, que eu até deixei ela marcadinha aqui no meu livro. Deus não se agrada nem mais nem menos dos preguiçosos mentais que de qualquer outro tipo de preguiçoso. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Então, para mim, foi sensacional essa leitura do C.S. Lewis, né? Foi o meu primeiro contato com ele também, sobre o autor. Legal. Já tinha assistido o filme, mas com a literatura foi a primeira. O que eu acho interessante nesses gênios da literatura é a capacidade de dizer coisas que a gente até já pensou, talvez no nível superficial, mas não conseguiu formular, né? Eles conseguem pôr no papel a coisa. Então é genial, é fantástico, né? Oi, Caio, bem-vindo. Eu sei que você é um dos pioneiros aí junto com o Rafael nesse projeto. Se quiser se apresentar aí aos nossos amigos que estão assistindo a este vídeo, né? Fique à vontade. Esse meu áudio tá ligado? Tudo certo. Estão vendo? Então, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, eu não sei, né?
Tá. É aquela coisa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia para todo mundo, né? Enfim, meu nome é Caio, sou amigo do Rafael, na verdade amigo de todo mundo. A gente construiu uma amizade ao longo aqui do clube de leitura, né, que acabou sendo uma relação muito legal, né? Proporcionou para a gente não somente crescimento intelectual, espiritual, mas também promoveu para nós novas amizades e novas experiências, né? Sou muito grato por isso também. Que bom, olha aí, as bênçãos, né? De ter amigos que têm interesses comuns, né? Parabéns para vocês dois. Agora, a gente estava falando já sobre o primeiro livro do clube, né? Que é o livro do... Oi, Rafael. Não, a Jane ia falar exatamente isso, né? Okay. Ia comentar sobre o cristianismo puro e simples do Lewis. Vamos lá, Jane. Exatamente. Na verdade, eu percorri o caminho inverso. Eu nem sabia que era o Lewis que tinha feito as Crônicas de Nárnia. Olha isso. Mas eu conhecia o C.S. Lewis assim, dessas citações, às vezes alguém fala alguma frase, e eu achei a frase que eu sempre amei, que ele fala, né, que se a gente, parafraseando, né, se a gente não se sente bem aqui nesse planeta é porque nós não fomos criados para morar aqui, né, pertencemos ao reino dos céus. Então, para mim, foi muito interessante esse contato literal com a obra dele. E eu me lembro que quando eu me deparei lá com esse pensamento dele, né, meio evolucionista, eu já corri para o Rafael. Rafael, é isso mesmo? E aí ele, então, explicou para mim qual era a linha de pensamento dele e tal, né? Então, para mim, foi, assim, fantástico. E eu, literalmente, me apaixonei por esse escritor. E é um homem de Deus, né? Ele é fantástico. Eu estou assim ansiosa para continuar lá quando a gente chegar nele de novo. Então, para mim, foi uma experiência encantadora, literalmente. Me apaixonei por C.S. Lewis. Que bom. A própria biografia dele é fantástica, né? Um homem que era ateu, um professor em Oxford, né? Um grande cérebro, uma grande mente, ateu. E aí o próprio Chesterton o influenciou, né? E outros também. A depois tornar-se cristão. Ele era anglicano, né? Anglicano. E claro, como anglicano, como um católico também seria, eles têm uma visão evolução teísta, né? Não é exatamente um criacionista, mas ele não é tão ostensivo também na divulgação dessas coisas, né? Ele se dedica mais ao evangelho mesmo, a Jesus, e tem que se levar em conta esse background aí dele. Mas a conversão dele é linda, né? Tem os livros dele Surpreendido pela Dor, em que ele fala sobre a morte da esposa, é de uma sensibilidade fantástica, né? Tem o livro também sobre a alegria, porque a esposa chamava Joy, né? E aí ele fala sobre a alegria, né? Ele fala desses sentimentos aí. Tem vários livros dele assim, que são tremendos, né? De reflexão profunda mesmo sobre o cristianismo. Então, como disse a Jane, muita gente conhece de citações, até na São Escola Sabatina já houve citações, né? De C.S. Lewis. Em obras adventistas há citações dele, porque ele é um autor mais ou menos moderno, mas já é um clássico mesmo, né, da literatura cristã. E ele é muito mais do que Nárnia, sem dúvida nenhuma. Quem mais aí tem impressões a contribuir? Quem sabe anotou uma frase interessante do livro Cristianismo Puro e Simples? Você sabe que esse livro ele nasceu de uma série de palestras que ele fez na rádio, acho que na BBC, né? Justamente durante a Segunda Guerra Mundial, e a proposta era trazer esperança para os que estavam vivendo um momento de tristeza profunda pela guerra. E depois o livro foi compilado em forma de livro, né? E então a proposta dele é justamente mostrar que o cristianismo é a resposta, né? É a chave que abre a porta. Então é lindo isso. Bruna, quem mais que não falou ainda? Gislaine, sobre esse livro, o que vocês têm a falar? Bom, primeiramente eu acredito que a escolha desse livro para começar o nosso clube foi perfeita. Porque, assim, serviu para quebrar preconceitos, alguns paradigmas que nós tínhamos, e de leitura fácil. Eu conhecia o autor através das Crônicas de Nárnia, que eu já havia lido alguns anos atrás, mas eu tinha um certo preconceito, confesso, pelo mesmo motivo que acredito que o Adam e algumas outras pessoas aqui já comentaram também, que é o quê? Medo de sofrer alguma interferência, alguma doutrina que acabasse passando ali despercebida e me influenciasse de alguma forma.
como eu não conhecia, né, eu fiquei com esse receio. E conforme a leitura foi avançando, eu fiquei muito impressionada. Eu falava do livro para todo mundo. Todo mundo que eu podia conversar, eu falava. Eu falava, nossa, é incrível, você consegue visualizar o cristianismo de uma outra forma. Às vezes, até o que o pastor já comentou, é uma coisa que você já pensou ali de forma supérflua e, de repente, você consegue ver aquilo ali escrito, com detalhes, de uma forma, assim, bem didática até, posso dizer. E me impressionou bastante a leitura. É uma forma diferente, assim, de você enxergar o cristianismo, mais ampla, mais detalhado. E você consegue perceber também que ele era um cristão ótimo. E aquele preconceito todo que você às vezes tem pode ser quebrado, né? É só você fazer uma leitura ali atenta, conservar também a sua doutrina ali, ter conhecimento da sua própria doutrina também, de forma bem clara, que é possível você ler outros autores e que são muito bons também. Então, essa foi minha primeira percepção, eu amei o livro. E para todo mundo agora que eu tenho oportunidade, eu indico, eu falo, olha, leia, Cristianismo Puro e Simples é maravilhoso. Muito bom. Eu acho que eu fiz uma confusãozinha aí nos títulos, fiquei pensando aqui, na verdade, eu tenho aqui na biblioteca, mas não achei para mostrar a capa. Eu acho que é Surpreendido pela Alegria, né? Sim. E o outro é Anatomia de uma Dor, de um Sofrimento, alguma coisa assim. Eu li os dois. Surpreendido pela Alegria, inclusive, nós vamos ler. É o último livro do Lewis esse ano. O segundo será Cartas de um Diabo ao seu Jovem Aprendiz. Do Screwtape. Exato. E nós vamos... É uma ficção também muito boa. Eu até recomendo mais esse livro, Cartas de um Demônio para o seu Aprendiz, do que o Crônicas de Nárnia. Por que eu estou dizendo isso? Talvez seja até bom fazer essa pequena ressalva. Eu até tenho Crônicas de Nárnia, li no passado também, mas eu acho que ali o Lewis ele carregou demais na tinta, naquilo que tem que ver com a mitologia, né, a magia. Então, a proposta foi boa. Ele queria apresentar o cristianismo para pessoas que estão envolvidas com esse tipo de literatura. Diferente do Tolkien, que era amigo dele, por sinal, que não tinha um propósito assim necessariamente evangelístico cristão, com a sua obra lá, O Senhor dos Anéis. O Lewis tinha um objetivo missionário, digamos assim. Mas, aí vem a questão, né? Um autor anglicano, tinha outro tipo de pensamento, envolvido um pouquinho assim com essas literaturas mais mitológicas. E eu entendo que Nárnia Crônicas de Nárnia é um livro que sobrepõe demais o aspecto mitológico àquilo que é a proposta de ser um livro de cunho cristão. Aslan, Jesus, ressuscita, o Pedro, acho que é Pedro, né? Ele trai o Aslan, então seria Judas, né? Tem toda uma simbologia ali de cunho cristão. Mas eu não costumo recomendar o Crônicas de Nárnia. Eu prefiro recomendar os livros apologéticos do C.S. Lewis, que para mim são muito mais ricos e que vão direto ao ponto. É isso aqui. É Bíblia, Cristianismo, Jesus Cristo. Ainda sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, alguém quer comentar mais alguma coisa? Pastor, eu gostaria de comentar também sobre as Crônicas de Nárnia, que, inclusive, eu já conversei com algumas outras pessoas a respeito, e essas pessoas nem sabiam que era uma analogia ao cristianismo. Veja só, de tão sutil que é, né? Alguns nem percebem que é uma paráfrase, né? Enfim, é por esses motivos e outros que eu falei o que eu falei agora há pouco. Ainda sobre Cristianismo Puro e Simples, alguém quer falar mais alguma coisa? Só uma... Ele tem uma outra... Caio. Tem uma outra trilogia, que é a trilogia cósmica. Não sei se vocês já viram. Você já leu a trilogia cósmica, Michelson? Esse não. Olha, é muito bom. E o final do primeiro livro é basicamente uma narração do grande conflito. Excelente. Agora sim, algumas vezes que eu até comento com o Rafael. É uma boa história, mas não é o evangelho. Uhum. Isso aí. Uma coisa também que eu não sei se a gente falou aqui, né? Mas para um cristão, e é o caso aqui, né? A Bíblia sempre é o livro de cabeceira. Então, toda essa análise que estamos fazendo, e inclusive as críticas que fazemos, porque nenhum autor humano é perfeito, a menos que seja inspirado por Deus, nem ele é perfeito, o autor, né? Mas aí o texto, ele é infalível. Então, esses autores não são inspirados, são falíveis. Então, a gente consegue enxergar esses detalhes e até não recomendar algumas coisas, justamente porque a nossa cosmovisão foi formada pela Bíblia. E eu gostei do que o Odirley falou, né, que à noite ele dedica tempo para a Bíblia. Então ele vai dormir com as últimas, né,
os últimos conteúdos e conceitos da palavra de Deus. E nós temos que ter a Bíblia como nosso livro de cabeceira sempre, ok? Esses livros não são substitutos, não, de jeito nenhum. A Jane, acho que tinha aberto também ali o áudio, né? Quer falar, Jane? Sim, pastor. E eu penso que dentro dessa linha de raciocínio que nós estamos tendo, para mim, é um exercício muito bom, porque quando você lê algo que você já viu na Bíblia, né? É importante porque você faz aquele, olha, né? Aqui está escrito isso, mas a palavra de Deus diz assim. E isso é muito bom para fortalecimento da nossa fé. Eu estou amando esse exercício que essas leituras estão me proporcionando. Para você realmente reafirmar, esse é o objetivo, penso eu, desse clube de leitura, né? É você reafirmar o cristianismo e sola a escritura, né? Eu estou amando esse estilo, né, de você, do Espírito Santo, falar, olha, aqui está escrito assim, mas a palavra de Deus diz assim. É bom também que os amigos vejam que aqui não se está recomendando literatura profana, né? Repito, são clássicos da literatura cristã. Eu gosto de comparar com a atitude de Paulo lá no Areópago, né? Quando ele foi levar a palavra aos atenienses, que eram pessoas que não tinham background cristão, bíblico, nem podiam ter, eram pagãos, né? Então, Paulo, o que ele faz? Ele usa recursos daquela cultura e cita, olha que interessante, hein? Olha o nível intelectual desse camarada, do Paulo. Ele cita a poesia grega, autores gregos, para estabelecer uma ponte. Naturalmente que o apóstolo Paulo não iria recomendar a literatura profana daquele tempo, como nós também não recomendamos. Mas se podemos usar uma boa literatura que até nos ajude a estabelecer pontes, por que não, né? Com pessoas, com amigos, enfim, aí eu acho que é interessante. O cristão ele tem que ter esse discernimento espiritual para transitar na cultura e se balizar por exemplo, textos como Filipenses 4:8, né? Tudo aquilo que é bom, que é puro, que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Michel, Oi. Você falou de Paulo, é esse o personagem que eu estou estudando. Eu estou lendo um livro do Senhor, o pessoal fala Senhor do Novo Testamento, né? O N.T. Wright. Eu estou lendo Paulo, uma biografia. E à noite eu faço a leitura, eu estou numa sequência cronológica agora eu estou em 1 Coríntios, né? Então eu faço essa sincronia, exatamente. Então estudar a história no sentido de como foi surgindo tudo isso é a base para justamente você poder caminhar em outras áreas da leitura, né? Para poder não se, vamos dizer assim, se perder, digamos assim, né? Que bom, é isso aí. Gente, vamos para o peso pesado agora? Que o homem era grande mesmo, pesado e cheio de ideias, né? O primeiro livro que eu li de Chesterton foi Ortodoxia. Né? Sabe aquele... Meu filho é que faz assim de vez em quando. Sabe? Explodiu a mente, né? Que leitura fantástica. Mas aí o pessoal que escolheu O Homem Eterno. Depois eu recomendo que leiam também o Ortodoxia. É um livro incrível. É o segundo da lista, Michel. Pronto, então vai ser coberto. Eu fiz até uma série, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, eu acho, quando eu li o livro, lá no meu blog Criacionismo. Se você digitar no buscador do meu blog criacionismo.com.br, Chesterton ou Ortodoxia, você vai encontrar uma série. Eu intitulei de Pérolas de Chesterton. Tudo que eu achava bonito, eu sublinhava e transcrevia e colocava lá no meu blog. Então, se você quiser encontrar ali algumas citações que eu fiz, estão lá. Agora, O Homem Eterno, gente, como é que foi a leitura, hein? Alguns aí parece que, opa, esse é pesado e tal. Como é que foi essa experiência? Nem vou Vocês comentar. recomendam a leitura ou não? Como é que é? Odilei, fala aí pra gente. Olha, já até sumiu já. Já emprestou? Não, eu peguei... Não, prestei não. Livro eu não empresto mais. Mas assim, eu segui alguns conselhos do Rafael e do Caio, né? Porque a primeira parte eu entendi que o livro é dividido em duas partes, né? Como o Cristianismo Puro e Simples são divididos em 4 livros, né? Então a primeira parte, Chesterton, ele tem a ideia de fazer uma apologia, uma defesa daquela questão do homem das cavernas e vai mostrar o que de fato é a origem do homem, né?
E depois a segunda parte é o homem, é Deus que se tornou homem, né, na pessoa de Jesus Cristo. Mas na primeira parte eu tive tanta dificuldade, porque assim, eu começava a ler um trecho, e embaixo ele começava com outro assunto, depois ele entrava em outro assunto, eu falava, meu Deus do céu, tá dando uma pane na minha cabeça, não estou conseguindo entender. E aí o Rafael, junto com o Caio, falou assim, Odilei, não precisa ficar tão assim, como é dizer, intenso na leitura, você pode pegar a ideia, né, do que ele está querendo dizer. Caso tenha muita dificuldade, você pode passar para a segunda parte. E foi o que eu fiz, né? Cheguei na segunda parte, a minha edição, né, veio com 10 páginas repetidas. Até falei com o Caio, eu falei, olha que brinde que eu ganhei, eu vou ter algum bônus por ler repetidas sem querer, né? Eu tô lendo, eu falei, mas peraí, eu acho que eu li isso aqui de novo. E quando eu fui olhar, as páginas repetidas, aí eu fiquei com raiva. Eu falei, eu não vou mais ler Chester, não, já tá dando uma pane na minha cabeça. Aí eu acho que eu pensei, falei, eu acho que por isso que ele nem tá participando das lives, porque ele nem perdeu o gosto agora de ler Chester agora. Não, mas, Michel, essa experiência... Mas na verdade foi muito desafiador, e eu acompanho, de vez em quando eu posto alguma coisa de frase de Chester, até copiei algumas, e vi o significado que ele está dizendo. Eu gosto muito desse raciocínio de você dizer algo lógico dentro daquilo que você vive para mostrar uma realidade que está por trás daquilo ali, que faz a gente, tipo, dê um choque, né? Fala, olha, tá vendo só o que significa? Então ele faz esse balanço, e isso é muito legal, né? Lá na empresa o pessoal costuma falar assim, lá vem o Odilei com as suas filosofias. Eu falei assim, pois é, se você não quiser discutir suas próprias ideias, sua vida, você não entra nesse mundo de filosofia, que senão você vai ficar melhor. Agora, se você não quer, eu posso fazer nada. Michelson, essa experiência, assim, eu queria fazer um comentário do Chesterton, foi uma experiência bem singular, causou inclusive algumas dores de cabeça para mim, para o Caio, assim, preocupados, né, porque talvez a gente colocou numa ordem que deveria ser diferente. A gente pensou assim, eu e o Caio já tínhamos lido Ortodoxia, sabíamos que ele tinha um perfil diferente, e o Homem Eterno, nós não tínhamos, eu tinha lido a primeira parte, mas eu não lembrava um pouco do perfil. E eu havia a impressão de que seria mais tranquilo do que o Ortodoxia. Depois, quando até fomos conhecer alguns especialistas em Chesterton, eles dizem exatamente o contrário, que o Homem Eterno é o livro mais difícil do Chesterton. A Ortodoxia é mais simples. Aí eu disse, ixi, Caio, agora nós colocamos aí, e infelizmente, assim, isso causou um certo distanciamento de muitas pessoas que estavam ali animadas com o primeiro livro, muitas pessoas acompanharam o primeiro livro, e aí disseram, não, gostaram do C.S. Lewis, e quando deram de cara com Chesterton, esfriaram um pouco. Eu até comentei isso com você. Mas é compreensível também por um outro aspecto, Michel. O livro, ele é um livro que diz mais do que o que está escrito. Ele é uma poesia. Esse que é o ponto do Chesterton, que torna ele difícil. Ele, primeiro, tem a questão do anacronismo. A realidade que ele está descrevendo, ele faz muitas citações da cultura, da literatura da época, mas ele escreve de uma maneira muito poética, cheia de metáforas, analogias. É humor. Humor, exato, humor fino, que inclusive é mais forte lá no Ortodoxia. E aqui ele vai fazer isso. Então, esse foi um grande desafio. Aqui eu tenho boa parte, o Odilei falou já o caso dele, tem outros que não prosseguiram, tem outros que terminaram. O Adam terminou antes de todo mundo o livro. E a gente pôde perceber essas dificuldades. Mas uma coisa que foi muito gostosa, inclusive nós tivemos, Michel, há pouco tempo, né? Nós tivemos a nosso último encontro do clube sobre o livro do Chesterton, O Homem Eterno. E uma coisa comum, todos se impressionam pela sensibilidade que ele nos traz. A sensibilidade com os detalhes, a forma de descrever, por exemplo, o nascimento de Jesus numa caverna, a gruta. Aquilo é lindo. Essa foi a melhor parte. É muito lindo ver os enigmas do Evangelho, como o Evangelho chega iluminando como os grandes pensadores se renderiam. Eu acho muito legal esse exercício que ele faz, Confúcio, Buda e outros se renderiam a Jesus. Isso é muito bem feito. Mas é desafiador. Se você me permite, Rafa, eu até quero... O que eu gosto também desse livro aqui é a crítica fina que ele faz à teoria da evolução. Por isso que eu digo, ele é um católico, mas um católico independente, de mente independente, né?
porque ele Sim, vai sim. contra aqui as convicções, né, da evolução teísta. E ele fala assim, ó, quanto mais nós realmente olhamos para o homem como um animal, tanto menos ele parece um animal. Interessante, né? Exatamente. Quanto mais você contempla Nossa. a obra criada de Deus, menos você vai pensar que ele é fruto de um processo evolutivo, né? E aqui na própria primeira página que eu escrevi assim, ó, com o Chesterton aprendi a ser um cético de verdade, daquele que duvida para crer. E eu creio que essa é a grande proposta que o Chesterton faz, não só aqui como no Ortodoxia, mais ainda no Ortodoxia, que é aquela de você, quando encontrar um cético, por exemplo, não tentar provar nada para ele de início, mas fazer com que ele duvide mais e mais e mais, até de si mesmo, para que chegue um momento que ele duvida até das suas convicções. E isso, eu acho que o Rafael também já passou por isso, eu já passei por isso também, de você se questionar e querer ser. Eu era evolucionista, né? Então, será que eu estou certo? Será que ser cético será que um cético é cético de verdade? Porque o cético de verdade é aquele que duvida até de seu ceticismo, vai que eu estou errado, né? Então a proposta dele é justamente essa, é ir às bases do pensamento, é questionar tudo e estabelecer a sua convicção com base em fundamentos mais sólidos, né? Vamos lá, gente. Uma questão de método, Michelson, Caio, desculpa, uma questão de método dele, que é muito interessante, eu acho que não se limita a ceticismo, mas se limita a levar à última instância as nossas pressuposições. Então, por exemplo, ele chega falando do homem da caverna e ele diz assim, tá bom, vamos supor realmente que o homem era esse homem da caverna e vamos levar isso até as últimas consequências. E quando isso é levado até as últimas consequências, a gente chega a um absurdo que não se encaixa na realidade. A mesma coisa quando ele chega lá na segunda parte, vai falar do cristianismo, e aí ele vai avaliar o cristianismo pela ótica de alguns críticos contemporâneos, e ele fala, tá bom, vamos supor que o cristianismo é isso mesmo que você está falando, e vamos levar até as últimas consequências para ver se isso se encaixa com o que é a nossa realidade hoje. E aí, essa confrontação que ele faz da pressuposição com a realidade, para mim, que eu acho que é o maior ganho que a gente faz com a leitura do Chesterton. Porque uma coisa é a gente querer imaginar a realidade como nós queríamos que ela fosse. Né? Como as pessoas falam, o cristianismo é apenas uma religião arcaica, não sei o quê, não sei o quê. O Chesterton fala, tudo bem, se o cristianismo é isso, essa religião arcaica, vamos levar isso até as últimas consequências e vamos ver se isso bate com o que o cristianismo é hoje. E aí, quando você vê que não é, você só tem duas posturas à frente disso. Ou você passa a viver conscientemente nesse delírio ou nessa ilusão, ou você abandona a tua pressuposição inicial. E aí, esse é o ponto que é o mais sensível de hoje. A gente está disposto a abandonar pressuposições ou em busca da verdade, ou nós preferimos o delírio. o nosso delírio, a nossa realidade. Exato. Isso é muito legal, né? E a proposta de você não ir ao texto bíblico, por exemplo, com as suas pressuposições já estabelecidas, né? De você fazer uma leitura da Bíblia com esse ou aquele filtro. É você descobrir as bases mesmo, né? Aí que está. É o cristianismo puro e simples. O que é? Qual é a mensagem pura e simples de Deus na Bíblia? A mensagem pura e simples de Jesus, sem meus preconceitos, né? E isso eu acho que é uma leitura, é um exercício que esses autores nos propõem e, para mim, é o maior ganho que a gente tem ao lê-los. Bruna abriu aí o microfone, quer comentar alguma coisa sobre Chesterton? Bom, primeiro, assim, foi um baque sair de cristianismo puro e simples para chegar no nome eterno. Quando você iniciar a leitura, você fica, nossa, mas é assim mesmo. Mas aí, conforme você vai dando andamento na leitura, mesmo os parágrafos sendo grandes, mesmo sendo um outro tipo de escrita, você consegue pegar a ideia total do texto. Você consegue entender o que ele está passando ali. E é muito interessante a forma que, eu não sei se a primeira edição do livro já foi assim, mas essa divisão de parte 1, parte 2 auxilia muito. Porque na primeira parte você tem o homem na caverna, o homem das cavernas. E a segunda parte você tem o Deus na caverna. E é uma separação que ajuda muito. E assim, você
consegue separar o que é o ser humano e depois o que é o Deus. E até a explicação ali sobre Jesus. Tem uma parte, inclusive, no livro, que ele vai falando sobre a vida de Jesus também. E ele fala ali sobre a morte de Jesus. E que eu chorei muito nessa parte. Eu chorei aqui igual uma criança, igual um bebezinho. Porque o que mais precisava ser feito? Ele sofreu ali a morte de cruz. E ele dá detalhes, assim, e aquilo faz você se emocionar também. Então, apesar da leitura ser diferente, você consegue ali captar a ideia total do texto, o que ele quer dizer com aquilo, e também faz você ter uma ideia diferente de como você tem que fazer, de como você tem que ter a sua cosmovisão, digamos assim. Você já tem ali uma cosmovisão, mas aí você começa a se questionar. Será que é aquilo mesmo? Isso mas de uma forma boa, claro. E isso, assim, para mim foi o melhor, assim, da leitura do Chesterton. Me fez ter curiosidade de ler novos livros dele também. Que bom. Gilbert Keith Chesterton, né? É o GK ali. Vocês recomendam esse autor, então? Passou no crivo, depois do susto inicial? Claro, um adendo que é importante fazer sobre Chesterton. Ele é citado não só no meio cristão, ele é citado em todo... você pode ver, ele é citado em política, ele é citado na ciência, em várias situações e repartições de pensamento e que eleva o debate. Chesterton é citado. Eu vejo muito isso em alguns vídeos aí que a gente tem visto, né? Muito bem falado. Quando o lançamento dessa edição, eu vi uma resenha na Folha de São Paulo. Você vê, um autor cristão entrando num jornal, né, secular. Então, ele é reconhecido mesmo como uma das grandes mentes aí. E Michelson, para quem teme um pouco, possa temer o Chesterton por ele ser católico, eu disse, inclusive, no nosso encontro de debate do clube, nosso encontro, eu disse o seguinte: quantos autores católicos vocês costumam ver em livrarias evangélicas? São pouquíssimos. Eu só conheço o Chesterton, mas pode ter outros. Então, só isso já mostra a singularidade que a literatura do Chesterton traz. E o que a Bruna comentou, realmente, eu sou apaixonado por aquelas pessoas, Chelsea, que conseguem escrever com palavras algo que está muito além das letras. E quando o Chesterton, quando ele diz assim, que Jesus tinha uma vida tão próxima à sua morte, que a morte era sua noiva. Era como se fosse a noiva o tempo todo preparando. Isso era sublime. Mas é isso. Incrível. Bom, acho que exploramos aí bem o autor também, quer dizer, tem muito mais o que se dizer, né? Mas aqui, como eu disse, é um bate-papo para deixar o pessoal aí com vontade, né? Próximo livro da série de vocês aí, ou o próximo autor, né? Eu tenho aqui dois, eu não achei o meu aqui, o Morte da Razão, mas está por aí. Está por aí. Deixa eu fazer uma organização aqui na minha biblioteca. Mas eu tenho aqui esses dois aqui também que são muito bons. O Deus que se revela e o Deus que intervém, de Francis Schaeffer. Que autor fantástico, né? Não vai ser aquele... Você quer vender o Deus intervém para mim, Michel? Não, obrigado. Valeu pela oferta aí, mas... A gente não acha. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Pesquisando, eu achei, viu? Pode pesquisar. Achou em qual site? Eu também consegui comprar ele. Foi na Amazon ou foi na Submarino? Opa, então só aí atrás. Então acho que deve ter chegado. Mesmo que tenha trocado, eu vou comprá-lo. Eu também não estava achando, mas agora eles já disponibilizaram. Michel Sordilei está perguntando porque, num primeiro plano de leitura, nós colocamos a trilogia do Schaeffer, que é o Deus que intervém, seguido pela morte da razão, e depois o Deus que se revela, que foi o que você mostrou. Entretanto, o Ordilei e outros acabaram observando que não estava mais sendo vendido esse Deus que intervém, não estava sendo publicado. Aí nós ficamos em dúvida e acabamos substituindo. Fizemos com que o segundo livro da trilogia, né, A Morte da Razão, fosse o livro. Eu até sugiro que quem conseguiu comprar, como eu consegui, outros, possam até, como ele é bem fininho, ler assim, os dois juntos agora, fazer o pacote, para poder ler a trilogia. Boa. Aí por isso que o Ordilei comentou a ideia. Mas realmente é um autor assim, que é um dos que eu conheci através do seu trabalho lá do site. Na verdade, tu recomendava uma autora que é discípula de Schaeffer.
que é a Nancy Pearcey. Nancy Pearcey. Pearcey, isso. Inclusive, Rafa, você se inspirou no título de um livro dela tremendo, que é o Verdade Absoluta, para criar o seu o projeto Cristianismo Absoluto vem inspirado no livro dela, da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Eu costumo dizer assim, todo pré-universitário deveria ler o Verdade Absoluta de Nancy Pearcey. Exatamente. É fundamental. Quem vai querer pensar o cristianismo mais vai ver e vai descobrir o seguinte, que o mentor dela foi quem? O Schaeffer. Uhum. E aí eu fui atrás do Schaeffer, então eu fiquei entusiasmado com o livro dele, e esse A Morte da Razão é um livro fininho, mas extremamente poderoso, que é o que nós vamos ler agora, mas quero ouvir o que o pessoal tem Quais são as expectativas aí, pessoal, para o próximo livro? Quem está assistindo ao vídeo agora, dá tempo, viu? Dá tempo de você agora pegar o barco andando. Já passaram aí pela pedreira do Chesterton, né? Agora você vai ver um livro um pouco mais light aí. Mais light. Acompanha. Esses aqui são os sobreviventes, são os campeões. Morte da Razão eu já estou suspeito para falar, porque eu já li o livro já semana passada. Olha aí. E aí, Odilei? Já foi. Então aproveita para ler a teologia. Eu li o livro em dois períodos de 1h30. Levei 3 horas para ler, porque eu estou em casa, estou de férias. Tranquilo. E aí eu li. Pedi desculpa ao grupo, né, lá pro pessoal. Gente, não resistiu. A primeira impressão que eu posso dar aí como spoiler é que o livro é fantástico. Ele faz uma ponte sobre os artistas mais conhecidos, né? Como que desenvolveu a cultura artística em vários parâmetros, na filosofia, na arte, e como eles foi excluindo a teologia, né? No sentido de estudar Deus, excluindo a teologia da arte, e aí, fazendo essa separação, o homem decai. Então, ele diz que o homem, sem essa visão correta, né, que é a razão verdadeira, que é a teologia, é como se fosse uma lupa para você visualizar tudo. Ela é a base. Quando você faz essa separação, você tem uma decaída muito grande da visão humanística, no sentido de que aí vai pender para pornografia, para uma visão mais humana, sem Deus, e a visão humana sem Deus, o homem ele é caído, ele é assim, despido dessa realidade verdadeira, vamos dizer assim, da sua forma, né? Foi criado em Deus. Então, a morte da razão, ele fala justamente isso, porque a morte da razão é o homem ignorando-a em busca das experiências. Elimina as experiências e o modo de pensar a razão. Pessoal, mais ou menos isso. Que spoiler, hein? Não vão deixar de ler porque ele já contou tudo. Na verdade, não, é fantástico. Deu vontade, né? Não deu? Então, estamos caminhando já aqui para o final da nossa conversa. Eu queria ouvir aí dos demais quais são as expectativas que vocês têm para com esse clube de leitura e se vocês recomendam também que outros clubes aí sejam criados ou então que pessoas aceitem o convite para fazer parte desse clube aqui do Caio e do Rafael. Né? Essa segunda opção é melhor, viu, pessoal? Essa segunda opção eu acho que sim. É @Cristianismo Absoluto. Vão lá no Instagram e façam parte desse clube aí, tá bom? Quais são as expectativas de vocês aí para o futuro desse clube? Deixa eu fazer um disclaimer aqui, Michelson. Implementar um clube de leitura é um negócio muito difícil, de forma local. Eu já tentei fazer isso na minha igreja. E a aderência é muito baixa. E pelo fato da aderência ser baixa, você às vezes acaba desmotivando, né? Aí, quando o Rafael me vendeu essa ideia a priori, né? Eu estava viajando, eu estava num ônibus em São Paulo viajando. Aí ele falou assim para mim, cara, vamos fazer um clube de leitura com isso, com aquilo. Aí eu falei, bicho, se tu perseverar nessa ideia, eu vou. Precisa só de um maluco para a gente continuar, né? Mas o que é bacana daqui é porque é o seguinte, enquanto tu fizer esse esforço, querer abrir um na tua igreja e tudo, vai passar por um perrengue, as pessoas não vão se empolgar junto contigo, talvez não vá ter a aderência que você esperava e tudo, uma hora você vai cair pelo desânimo. Aqui a gente está juntando não pessoas da mesma igreja, a gente está juntando pessoas de vários lugares do Brasil.
Então, tem o Odirley, que é de São Paulo, tem a Jane, tem a Bruna, tem outros amigos nossos, tem o Adam, que é de Goiás. Aqui quase todas as regiões estão representadas já, né? Exato. Então, aqui é um lugar. A gente já não está podendo sair de casa mesmo, ultimamente, né, para promover reuniões presenciais. Se fosse na igreja, a gente teria que fazer assim também, né? Então, por que não a gente abrir esse espaço para todas as pessoas que querem, né? Aqui a gente está compartilhando um espaço com todo mundo que compartilha da empolgação que eu e o Rafael a gente tem pela leitura desses autores. E aí isso tem promovido, pelo menos para mim, um ganho pessoal muito grande. Eu confesso para vocês, que nem eu confessei ontem na nossa reunião, que se eu tivesse comprado O Homem Eterno a esmo e tivesse começado a ler sozinho, até hoje eu não tinha passado do 3º capítulo. Mas o fato da gente se comprometer com um grupo, com uma meta, isso é uma motivação tremenda. E me criou uma rotina e uma disciplina de leitura muito maior. Então, isso eu estou falando que junto do Rafael a gente iniciou o projeto, né? Mas agora imagina outras pessoas, que ganho você pode ter compartilhando essa rotina com outras pessoas, né? Muito bom. Então, eu reformulo o que eu disse e repito só o seguinte: se inscreva neste clube. @cristianismo absoluto. O caminho já foi desbravado, já foi a picada aberta, né? E você vai ter contato com pessoas do Brasil todo, daqui a pouco do mundo todo. E essa interatividade aí é fantástica, né? Muito bem, gente. Michel, Agora aí, às vezes, Michel, as pessoas pensam, eu teria que ter participado do início. Não. O bom do clube de leitura é que você pode entrar na hora que você quiser. Sempre estamos começando um livro novo. Você só tem que comprar o livro e entrar para ler. Né? Todo mês um novo autor, livro. Né? Mesmo autor e um novo livro, né? Exatamente. Aí, gente, as suas impressões finais, né? Seus comentários finais aí sobre o que vocês esperam daqui para frente, se vocês recomendam mesmo aí as pessoas a participarem de um clube como este. O que vocês dizem? Olha, as minhas expectativas são as melhores, pastor. Quem é amante da leitura realmente está tendo aquela explosão que o seu filhinho faz, né? Que é você sair fora da sua caixinha, né? Mas ao mesmo tempo com direcionamento. É uma leitura extremamente cristã, onde a gente acaba realmente alicerçando mais ainda aquilo que nós já conhecemos. Enquanto o senhor falava, enquanto o Rafael e os nossos colegas falavam, eu fui formulando algumas coisas aqui que tanto na primeira quanto na segunda leitura, para mim ficou muito claro, assim, o cristianismo, ele realmente é puro e simples, mas ao mesmo tempo ele é muito lógico, sabe? Ele não é um conto de fadas, como os autores mesmo dizem, né? É algo muito lógico, é a existência do ser humano, a existência de Deus dando a vida por nós. Então, a expectativa que eu tenho é a melhor possível e eu super recomendo esse clube de leitura, porque ele vai ser assim, tanto espiritualmente para nós, quanto para as pessoas que nós tivermos contato. Vai nos dar mais e mais subsídios ainda para espalhar essa mensagem, porque afinal de contas o nosso objetivo é o céu, né? Quanto mais pessoas souberem desse Jesus maravilhoso, dessa esperança grandiosa, mais cedo a gente vai ver o nosso mestre Jesus voltar. Amém, amém, que bonito. Tá aí o convite. E alguém mais quer comentar sobre isso, sobre o clube, sobre suas expectativas, experiências? Eu queria só dar um parênteses no que a Jenny falou, que o cristianismo é lógico, né? E lendo o Chesterton, a nossa existência, as regras do universo são lógicas, mas o que Cristo fez é ilógico. Imagina um Deus se personificando como homem, a gente, né, um sacrifício totalmente merecido por nós. Então, a nossa existência é lógica, mas a concepção para a gente, né, é ilógico, porque a gente não imagina tão grande amor assim, né, por nós seres humanos. Então, o clube do livro, quem gosta de ler, quem tem esse amor pela leitura, por Cristo, é assim, é uma chance incrível da gente aprender junto, né, junto com outras pessoas,
compartilhando conhecimento, compartilhando sensações também, que acho que é o mais legal da gente ter essa alegria de falar, nossa, eu tô lendo, tu viu essa parte? E casar, nossa, eu também marquei. Então é muito bom ter essa comunicação, essa troca com pessoas diferentes, né, que tem histórias de vida muito diferentes, experiências diferentes. Então, assim, em termos de agregação de valor, é muito, assim, essencial. Então, o Clube do Livro é para isso, é para a gente, né, compartilhar essa paixão por Cristo e por livros, né. Que bom. Eu lembro do apóstolo Paulo, já que o Odirley está estudando sobre ele, né? Ele está lá preso lá em Roma, e aí ele fala assim para um amigo, né? Traga, por favor, a minha capa e os livros. O que era mais importante para ele, né? Claro, se cobrir, porque estava frio, né? Mas não ficar sem os livros. Então, que esse amor que Paulo tinha pela leitura, e outros, né? Grandes nomes e outros não tão destacados, enfim, mas que esse amor pela leitura seja o cimento aqui desse grupo, né? Sempre. E que essa leitura não fique só guardada aí na mente de vocês, mas ela extrapole esse universo interior e alcance outras pessoas, né? Para que a gente possa mostrar realmente às pessoas que, como disseram aí vários de vocês, o cristianismo, ele é maravilhoso. Nós não devemos nada a ninguém, bem pelo contrário, né? É uma religião, né? É um sistema religioso muito bem estruturado, é fundamentado sobre um fato irrefutável, que é a ressurreição de Cristo, e nos propõe realmente uma amplitude mental fantástica. Então, fica aí o convite para que você faça parte desse clube. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Alan abriu ali o áudio. E assim, um clube, a gente vai ter essa noção de que o cristianismo, ele não é mais uma teoria no meio das outras, né? Como uma filosofia ou uma mitologia, mas ele tem bases de que ele é a única teoria plausível de tudo, né? Ele é a razão da existência humana e com o divino e o humano, né, se encontram no cristianismo. A mitologia, a filosofia, elas preenchem alguns vazios, mas não todos, né? E esse preenchimento só se encontra no cristianismo, o preenchimento completo do ser humano, né? Que é no homem eterno Jesus Cristo. Então, super recomendo o clube. Eu fico muito feliz em fazer parte desse projeto, né? E de ter descoberto ele também. E super recomendo ele. Muito bom, legal. Acho que é isso, né, gente? Posso fazer uma claro. Final aqui? Eu acho que eu falei demais, né? Eu gostaria de fazer algumas recomendações, que nem falou em Paulo, quem não assistiu ainda na Netflix, tem lá o filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, é um filme que eu já assisti 2 vezes, e toda vez que passa na minha frente eu quero assistir de novo, que é um filme fantástico. Ele é muito bíblico. Segundo, eu não sei se vocês conhecem, existe um aplicativo chamado Scoob. Ele é um livro que a gente interage nossas percepções em determinado livro. Então, é uma rede social só de literatura, só de amantes de literatura. Scooby. Então, lá eu coloco livros, quem não conhece, é Scooby, é SK2O, Bemudo. Tem uma corujinha, né? Às vezes eu compartilho algumas frases que, quando você abre o aplicativo, ele põe uma frase de um autor diverso. É de literatura diversa. Mas, assim, para colocar nossas impressões de livros é muito interessante, porque cada leitura que você faz, tem como você medir o tempo de leitura, a quantidade de páginas que você leu naquele dia. Eu estou gostando muito, é uma forma de trocar, às vezes pessoas curtem, outras pessoas me seguem. É uma dica aí, até para o clube de leitura também, que eu até gostaria de falar, não sabia como, né? Isso aí. Agora, em relação ao clube de leitura, eu falo como minha experiência, né? Se você quiser, né, como o canal do Michel tem um grande alcance, se você quiser formar a sua própria opinião, leia. Sem a leitura, você vai ser um repetidor de ideias. Porque a leitura faz você formar a sua própria opinião, aumenta o seu conhecimento, aumenta a tua vida e a relação que você tem com os seus e com o que você faz, e aí te leva e te, vamos dizer assim, te inspira a fazer outras coisas ao qual você achava que não gostaria de fazer e te desperta. Então a leitura te tira dessa ignorância
e faz com que você dialogue melhor com o ser humano, com a sua comunidade, com o seu trabalho. Você vai ficar mais humilde. A intenção da leitura não é ficar sábio no sentido de que agora eu sei tudo que falar comigo. Na verdade, é pegar o cabo da vassoura e ajudar na faxina também. Ser bem humilde, né? Então, eu deixo esse recado. A impressão do Clube de Leitura, eu faço convite para que todos aqueles que têm interesse participem e venham compartilhar com a gente aqui. E com essas palavras aí, né, podemos encerrar nossa conversa. Eu quero convidar vocês também que ainda não se inscreveram em meu canal, se o desejarem, façam, né? Acione o sininho também para receber notificações de novos vídeos, postagens. Tem o @cristianismo absoluto ali do Rafael. Tem o meu também Instagram, que é o @michelsonborges. Eu sempre estou curtindo, divulgando também as postagens aí do Rafa, do Caio, aí do Cristianismo Absoluto, né? Procurando divulgar também esse conteúdo. Enfim, há bons conteúdos, há bons locais para se estar, para se seguir aí nesse mundo da internet. E um desses bons lugares é o Cristianismo Absoluto e o Clube de Leitura aqui, que, como você viu, tem muita coisa boa para oferecer. Tá bom? Tá bem? Muito obrigado aí por estar acompanhando, por ter acompanhado essa nossa conversa. E que venham outras, né? Quem sabe quando terminarem o Schaeffer e outros, a gente pode até marcar um outro encontro desse aqui para bater um papo aqui no canal. As portas estão sempre abertas, tá bem? Grande abraço para vocês. Que Deus abençoe cada um aí desse grupo e também vocês que nos acompanharam. Que Ele nos abençoe sempre nos estimulando a ter contato com bons conteúdos, aqueles que edificam, aqueles que realmente nos aproximam de Deus. Abraço. Deus abençoe grandemente sua vida e também a sua família.